E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro sensacional onde eu respondo perguntas que vocês deixam nos vídeos. Então você deixa a pergunta aqui nos comentários desse vídeo que eu respondo no próximo. E agora eu vou responder as perguntas que vocês deixaram no vídeo anterior. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões e a sua pergunta para um próximo vídeo. Lembrando que esse conteúdo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos começar com a pergunta do Vieira. Acha que o Cruzeiro consegue comprar o Mineirão ou ao menos ter algum contrato mais vantajoso com a Minas Arena sobre a administração do estádio até o centenário? Vieira, obrigado pela pergunta. Comprar o Mineirão até o ano do centenário, fora de qualquer hipótese, tá? Sem chance nenhuma, até porque o nosso centenário já é em 2021, né? Então, sem nenhuma chance. Ter um contrato mais vantajoso eu acho que depende muito. Por quê? Agora que o Cruzeiro tá pegando esse empréstimo aí, uma das dívidas que o Cruzeiro tem é justamente com a Minas Arena, né? É um dos credores do Cruzeiro. Então acho que se o Cruzeiro consegue fazer um acordo para pagar o que deve e tenta renegociar o contrato a partir do futuro, pode ser que a gente consiga um contrato mais vantajoso. Mas sinceramente é algo que eu não conto, tá? Eu acho que a Minas Arena não vai ter interesse nenhum em renegociar com o Cruzeiro. Isso porque eles já têm um modelo de negócio, eles têm um contrato assinado até 2037, que é muito vantajoso para eles. Então eles não ganhariam nada renovando isso com o Cruzeiro. A Minas Arena tá tranquilona, entendeu? O que o Cruzeiro deve para eles vai ter que pagar, seja agora ou seja mais para frente. Com o governo também eles estão numa situação tranquila, então até 2037 a Minas Arena não teria por que renegociar. Agora o Cruzeiro pode tentar e ver se consegue aí, né, algum modelo, alguma parceria, coisa que eu não acredito muito, tá? Eu acho que a possibilidade do Cruzeiro assumir o Mineirão de fato é apenas quando acabar esse atual contrato entre Minas Arena, governo de Minas e o Cruzeiro também. O Ezequiel Daniel pergunta: o que você acha de emprestar o Rafael durante um ano para ele pegar uma boa sequência de jogos e assim que o Fábio aposentar ele já chegar fechando o gol? Sabemos da capacidade dos dois, mas o Rafael joga muito pouco e se eu sei quando o Fábio vai aposentar. Ezequiel, obrigado pela pergunta. Começando pelo fim, não sei quando o Fábio vai aposentar, acho que nem ele sabe ainda. Fato é que enquanto o Fábio estiver se sentindo bem e estiver catando bem, ele vai ser o goleiro do Cruzeiro. Acho aí que em questão de 2 ou 3 anos a própria natureza vai cobrar, né? O corpo começa a cobrar, os movimentos vão ficando mais difíceis e ele naturalmente vai parar. Mas eu acho que, por exemplo, esse ano o Fábio não deve parar, acho que ele continua mais um tempo. Sobre o Rafael, não, eu não emprestaria ele nesse momento, porque o Rafael já é um goleiro consolidado, já tem mais de 100 jogos no gol do Cruzeiro. Até 2013, 2014, eu era favorável exatamente ao que você propõe, emprestar o Rafael para um outro clube para que ele pudesse jogar e assim, né, se tornar um goleiro mais confiável, mais completo, evoluir o seu jogo. Mas o Rafael já evoluiu, o Rafael já teve o seu teste, né, o seu batismo de fogo, que foi justamente em 2016, quando o Fábio sofreu aquela lesão grave. O Rafael foi o goleiro titular do Cruzeiro por quase um ano completo e foi muito bem. Inclusive, quando a gente olha o nível que o Fábio estava jogando antes da lesão, o Rafael foi melhor do que o Fábio estava. E o Fábio só voltou tão bem ao gol do Cruzeiro porque ele sabia que o Rafael estava muito bem e que se ele tivesse meia bomba, se ele tivesse meio gordo igual ele estava em 2016, o Rafael seguiria como titular. Então o Mano foi muito bem na condução disso, né? O Rafael seguiu como titular até o fim do Campeonato Mineiro e da Sul-Americana. A partir do Campeonato Brasileiro o Fábio assumiu e conseguiu ser um goleiro decisivo como ele ainda não tinha sido, né? Nos ajudou demais aí na conquista de 2 Copas do Brasil, também de Campeonato Mineiro, mas principalmente das Copas do Brasil, que o Fábio foi de fato um dos jogadores mais decisivos do Cruzeiro. E para fechar, não tenho nenhuma preocupação com o Rafael assumindo o gol do Cruzeiro assim que o Fábio parar. Acho que a nossa camisa 1 estará em ótimas mãos. O Rafael já é um goleiro pronto e totalmente em condições de ser o titular do Cruzeiro. O Roberto Silva pergunta: você acha o Henrique injustiçado pela torcida? Falo em termos da torcida não reconhecer a qualidade dele. Roberto, obrigado pela pergunta. Sim, o Henrique é um pouco injustiçado. Tem uma parte da torcida que pega muito no pé dele, e eu até já falei sobre isso em vídeo. Eu acho que tem uma galera que pega muito no pé do Henrique
simplesmente porque gosta do Romero e entende que o Romero não joga porque joga o Henrique, né? Ah, o Henrique não deveria ser titular. Eu acho que deveriam jogar os dois. Henrique e Romero, para mim, são os dois melhores volantes que o Cruzeiro tem hoje. A questão que muita gente não enxerga, e não enxerga porque não quer enxergar, é que Romero tem certas vantagens que Henrique não tem, e Henrique tem certas questões que o Romero também ainda não desenvolveu. Por exemplo, o posicionamento. O Romero ele é um volante que sai muito mais para dar combate, e isso é colocado como uma vantagem pela maioria de nós. Mas a gente muitas vezes não entende que o sair para dar combate significa deixar à frente da defesa desprotegida. E o Henrique costuma ser um cara que faz muito bem esse papel de um primeiro volante, é um cara que tem uma leitura de jogo, um posicionamento, uma boa saída de bola, e é sim um jogador muito interessante. E outra coisa que eu acho que já falei em vídeo recente é que depois que o Henrique parar, ele vai ser muito mais valorizado por nós torcedores do que é hoje. É um jogador muito importante na história do Cruzeiro, mais de 400 jogos pelo clube, e sim, eu acho que o Henrique ele é meio questionado acima do tom por parte dos torcedores. O Matheus Ferreira pergunta: você não teme ser processado pelo que diz? Afinal, sua língua é bem afiada. Matheus, obrigado pela pergunta. Cara, eu não tenho nenhum temor nesse sentido, simplesmente porque eu não faço ofensas a ninguém. Eu trato basicamente de notícias e eu dou opinião. E quando a gente dá uma opinião do tipo, não gosto do fulano, não confio no fulano, não gosto do futebol dele, acho que o ciclano tá jogando mal, não sei o que, nada disso cabe processo. Se eu tivesse aqui questionando a honestidade de alguém, se eu tivesse falando que alguém é uma coisa, não sei o que, não é o caso, entendeu? Eu faço críticas técnicas e faço críticas, por exemplo, à gestão do clube. Cabe a cada um concordar ou discordar, né? Cada um de nós é livre para pensar o que quiser. Agora a gente tem que entender que opinião, a partir do momento que ela não esteja ferindo a honra de ninguém, não é algo passível de processo civil, criminal, ou seja lá o que for. Então eu não tenho nenhuma preocupação com isso, simplesmente porque eu não dou motivo para isso. O Douglas Carmo mandou uma pergunta que é quase um textão de Facebook, mas que basicamente o que ele quer saber é se os jogadores do Cruzeiro boicotaram ou não o treinador português Paulo Bento por causa dos métodos de treino dele que eram mais fortes, como são os europeus. Douglas, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que sim, houve um certo componente de corpo mole em alguns jogadores, obviamente não em todos, mas em alguns jogadores sim, isso aconteceu, especialmente mais no final da passagem do português. Agora a gente precisa observar também que aquele elenco não era um primor em qualidade técnica e que muitas das ideias do Paulo Bento para o time, os caras meio que não davam conta de botar em prática, né? Porque o nosso time do Cruzeiro, por exemplo, ele jogava de uma forma muito ofensiva com o Paulo Bento. E era um futebol bonito. O problema é, a gente não ganhava de ninguém. Era um time muito bom em conceitos, era um time que fazia um futebol ofensivo, agredia, linha alta, marcando pressão, caralho, a quatro. O problema é que o futebol brasileiro, ele é tecnicamente muito pobre e ele é formado hoje por uma grande maioria de times e de treinadores que jogam de forma defensiva, em contra-ataque, sempre prezando muito a marcação. Inclusive o nosso treinador Mano Menezes é assim, e a maior prova de que isso dá certo no Brasil são os títulos da Copa do Brasil. Tem uma entrevista do lateral esquerdo Edmar, né, que jogou aqui no Cruzeiro em 2016 sob o comando do Paulo Bento, em que ele fala isso. Ele não dá nome aos bois, obviamente ele não ia entregar os jogadores, mas ele fala que sim, durante a passagem do Paulo Bento pelo Cruzeiro, ele entendia que não deu certo porque muitos jogadores não quiseram fazer aquilo que o treinador pedia. Era um treinador que dava treinos muito bons, muito intensos e não sei o que, mas muitos dos jogadores não estavam afim. E a gente sabe que existe um percentual de boleiragem aí em diversos profissionais do futebol, que os caras meio que chegam uma hora que não estão mais afim, sabe? Eles não querem mais aprender, eles não querem um treinador que bota os caras pra pressionar alto, pra correr igual um filho da puta. Os caras estão naquela, tipo assim, já tô na minha reta final de carreira aqui, vou fazer o meu, sabe? Vou tocar de lado aqui e torcer pro jogo acabar logo. Eu acho que o Paulo Bento era um treinador que faltou trabalhar um pouco mais essa questão de como lidar com o grupo, sabe? Eu acho que na Europa, na formação deles, eles são treinadores muito mais campo e bola e menos psicológico. E infelizmente no futebol brasileiro, o jogador ainda vai muito mais na base da motivação do que do trabalho em si. O Gustavo faz duas perguntas. A primeira, qual fator foi determinante para o trabalho do Paulo Bento não dar certo? E a segunda é porque a passagem do Rivaldo no Cruzeiro foi tão curta. Gustavo, obrigado pela pergunta. Sobre o Paulo Bento, creio que eu acabei de te responder, né, na pergunta anterior, inclusive. E falando sobre o Rivaldo, é um jogador que ele não
veio pro Cruzeiro em alta, ele não veio pro Cruzeiro querendo jogar bola. O Rivaldo veio pro Cruzeiro, na verdade, porque ele enxergou uma possibilidade de ter sucesso numa reta final, né? Ele chegou no Cruzeiro logo após a Tríplice Coroa, então eu acho que ele já veio naquela reta tipo assim: vamos lá ganhar um dinheiro, vamos lá jogar uma bola no Brasil, brincar, porque eu vou jogar no melhor time do país, o Cruzeiro vai jogar muita bola, e fato é que as coisas não deram certo. Pra quem não lembra, o Rivaldo veio pro Cruzeiro no início de 2004 e acho que não ficou nem 3 meses, né? Ele começou como titular, demorou um pouquinho a engrenar. Quando começou a jogar bem, fez alguns jogos interessantes, o Luxemburgo teve um desentendimento com a diretoria do Cruzeiro, com os Perrella e tudo mais, pegou o boné, Luxemburgo foi embora, o Rivaldo foi junto na barca, pediu a rescisão e foi embora do Cruzeiro. E aí a gente ficou com aquele time que tinha o Alex, que tinha o Guilherme, que tinha o Jussier aparecendo e tudo mais. Era um time do Cruzeiro que tinha até boa qualidade técnica, era um time bem inferior ao de 2003, porque perdeu o conjunto, mas ainda tinha bons valores ali. Só que a gente acabou sendo eliminado da Libertadores, né? Perdemos nos pênaltis pro time da Colômbia, acho que foi pro Atlético Nacional. E a partir dali a situação foi muito ruim, porque o Alex foi um dos caras que errou o pênalti e foi vaiado, tá? Sim, se você não sabe disso, o Alex foi vaiado pela torcida do Cruzeiro no seu penúltimo jogo. Aí no fim de semana seguinte foi um Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. O Alex marca o gol da vitória, foi Cruzeiro 2, Palmeiras 1, e ele não comemora, tá? Então o Alex saiu do Cruzeiro numa situação ruim, e eu tô dizendo isso só para lembrar como a torcida do Cruzeiro ela é ingrata com todos os seus ídolos. E quando eu falo torcida do Cruzeiro, eu não estou me tirando disso, tá? Todos nós somos extremamente cretinos com os nossos ídolos, e da gente pensar que o Alex saiu do Cruzeiro em baixa, porque a gente tinha sido eliminado da Libertadores e ele foi colocado como um dos culpados, e aí no jogo seguinte ele marca um gol, sai numa situação ruim, é vendido pro Fenerbahçe. Aí vários anos depois fomos lá, né, milhares de torcedores pra rua pedir o retorno do Alex. Ele não veio, não foi por causa disso, ele não quis vir porque a ideia dele era de fato voltar para Curitiba, mas eu só quis fazer esse parêntese mesmo à toa. Respondendo de modo bem objetivo, então, a passagem do Rivaldo pelo Cruzeiro foi muito curta porque ele quis que fosse curta, porque ele não veio aqui disposto a ajudar o Cruzeiro, a fazer o seu nome, não. Ele já era um jogador consagrado. Primeiro probleminha que ele enxergou, ele pegou o bonezinho dele, rachou fora, e se eu não me engano na época ele foi jogar na Grécia, né? Então assim, o Rivaldo não queria mais nada com a dureza. Para fechar, o Gustavo Antônio pergunta: quem eu acho que venceria se tivesse no Mundial Cruzeiro e Tottenham? Gustavo, obrigado pela pergunta. Cara, a possibilidade de ter uma final de Mundial entre Cruzeiro e Tottenham, ela é bem pequena, né? Convenhamos. O Cruzeiro tá com a dificuldade do caralho para ganhar a Libertadores, e o Tottenham então nem se fala, não ganha porra nenhuma há mais de 10 anos. Para contextualizar o porquê dessa pergunta, talvez alguém que chegou agora no canal não saiba, eu sou torcedor do Cruzeiro de nascença e sou também torcedor do Tottenham desde 2004, isso, então tem 15 anos aí que eu torço por esse clube inglês, e acredito que num Mundial entre Cruzeiro e Tottenham, o Tottenham ganharia, porque o time do Tottenham é melhor que o do Cruzeiro. Agora, para quem eu torceria pro Cruzeiro por um motivo muito simples, porque é o meu primeiro time, é o time de coração, é o time que eu torço desde que me entendo por gente, e porque o Mundial vale muito mais para quem é brasileiro do que para os ingleses, tá? Então, se um time como o Tottenham ganha a Liga dos Campeões, zerou o universo, cara. Foda-se pro resto tudo. E no caso do Cruzeiro, né, a gente ganhando aí o Mundial seria de fato algo muito mais relevante do que é para os times europeus. Então eu torceria para o Cruzeiro, mas por qualidade eu acho que o Tottenham ganharia. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua pergunta para que eu responda no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo. Valeu!